Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Que a palavra do Senhor, que é a espada afiada, que penetra no mais íntimo do nosso coração, possa penetrar no seu coração nessa noite e revelar os teus pensamentos, as tuas motivações e as intenções do seu coração. Só Deus pode fazer isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 20, verso de número 1 até o verso de número 8. E ainda que sentado, mas com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Lucas capítulo 20, verso 1 ao verso 8. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou, quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então, eu também não lhes digo com que autoridade eu faço estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por nos trazer nessa noite a esse lugar de adoração. Sabemos que não sem propósito, que o Senhor fale a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor ministre a Tua palavra no mais íntimo do nosso interior e que o Senhor promova nessa noite em nossas vidas santificação e salvação para a glória do Teu nome. O nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título desse sermão é Obstinados à Rejeição. Obstinados à rejeição. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas é importante falar para você que a partir do capítulo 20, aliás, todo o capítulo 20, ele vai ser uma espécie de apresentação desse cenário, em que os religiosos, as autoridades religiosas, estão obstinadas em rejeitar a autoridade divina de Jesus. Se você quiser entender a ideia central, principalmente desse capítulo 20, você vai perceber isso. As autoridades religiosas estão a todo tempo rejeitando a Jesus, irresignadas, resistentes, querendo a todo custo rejeitar a autoridade divina do nosso Senhor. Eu não sei se você é uma pessoa obstinada. Por vezes, ser alguém obstinado é até uma virtude. Por exemplo, tem pessoas que são pessoas firmes, e isso é bom. Em determinadas ocasiões, precisamos sim ser pessoas obstinadas e firmes, principalmente quando se trata da verdade. No entanto, meus irmãos, a coisa mais terrível e trágica é uma pessoa obstinada em seu erro. Uma pessoa que é obstinada em si mesmo. Uma pessoa que age dessa maneira, que é dessa maneira, é de fato uma situação trágica e terrível, porque essa pessoa é uma pessoa incorrigível, ela não consegue receber nada e ouvir nada, ela é uma pessoa inflexível, irredutível, ela é uma pessoa cega, surda e muda, incapaz de ir além das suas próprias razões. Quando nós pensamos na liderança religiosa nos dias de Jesus,
nós vemos essa figura de pessoas. Pessoas obstinadas, não em Deus, não na verdade, mas em si mesmo, em suas próprias razões, em convicções. A pergunta que faço a você nessa noite é: você é uma pessoa obstinada em Deus ou em si mesmo? Uma pessoa obstinada e firme em Deus ou nas suas próprias convicções, em sua própria verdade? Bom, em nossos dias, um bom exemplo para essa verdade é a obstinação política. Tem muitas pessoas em nossos dias que são obstinados por suas visões políticas. Pessoas que são incapazes de abrir os seus ouvidos. Pessoas que se retroalimentam em seu próprio fanatismo. Gente que se acha intelectual, que se considera um conhecedor da verdade, mas na verdade é uma pessoa tola, ideóloga, que tão somente enxerga as suas próprias razões. Infelizmente, em nossos dias, tem pessoas que agem dessa maneira, como por exemplo, com relação à política. Gente que não avança uma linha. Gente que é incapaz de conviver, de ouvir o contrário. Nosso país é um país polarizado hoje. Isso revela uma obstinação política. Bom, pensando em nossos dias, mas nos dias de Jesus, a obstinação era outra. E olhando especificamente para esse texto de Lucas capítulo 20, nós percebemos que em torno de Jesus, além daquela multidão, haviam sacerdotes, haviam escribas e haviam os maiorais entre o povo. Pessoas que estavam ali, aparentemente dispostas a ouvir, aparentemente dispostas a aprender, mas na verdade eram pessoas insensíveis, fechadas e obstinadas. A obstinação, por vezes, é fruto, meus irmãos, de pessoas que são obcecadas por poder, pessoas que são obcecadas por influência, por reconhecimento e por autoridade. Em outras palavras, pessoas que são cheias de si. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa incapaz de aprender. É difícil ensinar algo para uma pessoa que é tão cheia e não tem nada a acrescentar na vida dela. Religiosamente falando, isso descreve muito bem aqueles homens. E aqui no capítulo 20, inicia-se uma nova sessão do Evangelho de Lucas, e esse aqui é apenas o primeiro de 6 encontros que Jesus tem um conflito direto com os religiosos. Direto com os religiosos. Isso vai ficar muito mais claro quando, por exemplo, no próximo domingo, nós estudarmos sobre a parábola dos lavradores maus. Nós não vamos poder fazer a leitura e meditar, isso vai ser a meditação do próximo domingo. Mas essa parábola, Jesus retrata exatamente o que está acontecendo nesse momento. Bom, os lavradores ficaram responsáveis pela lavoura, pela terra. E o dono da vinha encaminha um a um, servo a servo, para que vá junto aos lavradores e prestem contas daquilo que eles estão fazendo. O que aqueles lavradores maus fazem? Rejeitam cada um dos servos, ignoram, ofendem, maltratam, expulsam cada um dos servos. E no final da parábola nos é contado que o dono da vinha, ele manda o seu próprio filho na expectativa de que, bom, se não ouviram os meus servos, acredito que vão ouvir o meu filho, porque afinal de contas é o meu filho. Mas o que acontece?
aqueles lavradores maus rejeitam todos os servos e decidem matar o filho do dono da vinha. Para que você apenas contemple, olha o verso 14 do capítulo 20. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E olha o que diz o verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, no próximo domingo, tudo que nós estamos falando hoje vai ficar muito mais claro, porque Jesus vai pintar esse quadro e mostrar: está vendo? Vocês são essas pessoas. E esse quadro pinta o panorama maior. Vocês rejeitaram cada um dos profetas do passado. Vocês mataram cada um dos profetas. E agora que o Filho é enviado para vocês, vocês também estão matando o próprio Filho. De tal maneira que no verso 20 diz: eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. É isso que nós vemos aqui. No domingo passado, o pastor Ian esteve pregando no final do capítulo 19. Eu não sei se você deu a devida atenção, principalmente aos versículos finais, porque fala exatamente a intenção desses homens. Olha o que diz o verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Isso aqui, irmãos, é como se fosse o retrato de tudo o que está acontecendo. A partir desse domingo você vai ver várias situações, vários desafios que Jesus é exposto, há vários questionamentos, e todos eles na tentativa de pegar Jesus, na tentativa de prender Jesus, na tentativa de apresentar Jesus às autoridades, por fim, na tentativa de matar o Senhor Jesus, de matar o Senhor Jesus. Quanto mais se intensifica o conflito, mais ficará evidente quem é Jesus. Quanto mais aqueles homens se opõem à autoridade de Jesus, mais se escancara quem é Jesus para todos eles. Qual a sua missão e com que autoridade ele faz tudo o que faz. Do verso 1 ao verso 4, a rejeição velada. Do verso 5 ao verso 8, a obstinação revelada. É isso que nós meditaremos nessa noite. Então, partindo do verso 1 diz: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Como nós vimos no final do capítulo 19, Jesus estava diariamente ensinando no templo, todos os dias. Era isso que Jesus estava fazendo. Iniciou-se a última semana antes da morte de Jesus. Jesus entra em Jerusalém. Muito provavelmente, aqui diz que num daqueles dias, muito provavelmente isso daqui era uma terça-feira de manhã. Jesus havia adentrado no templo, na segunda-feira ele havia purificado o templo e muito provavelmente na terça-feira de manhã ele é abordado enquanto ele estava ensinando e evangelizando as pessoas. Bom, esses dias estavam recheados de acontecimentos, mas Lucas, ele faz questão de nos trazer essa realidade aqui, de que em meio a toda essa oposição, em meio a toda essa perseguição e essa tentativa de prender
e assassinar o Senhor. O que ele estava fazendo? Ensinando, evangelizando. Várias vezes você vai perceber isso. E Jesus vai falar isso às vésperas de sua morte. Todos os dias eu estava no templo ensinando e evangelizando. E é exatamente isso que o Senhor estava fazendo. Enquanto os religiosos estavam obstinados em tirar-lhe a vida, nós vemos uma outra pessoa obstinada. Jesus estava obstinado em cumprir a sua missão. Enquanto as pessoas estavam querendo tirar-lhe a vida, ele estava obstinado em dar a sua própria vida, em cumprir a vontade do Pai, ensinando, evangelizando. Jesus proclamava as boas novas, e ele também ensinava a verdade das Escrituras. Isso é um padrão para a sua igreja em nossos dias. Isso é um padrão para você que se diz cristão, seguidor de Cristo, que mesmo em meio à perseguição, ele não deixava de evangelizar e de ensinar. Bom, isso deveria no mínimo te levar à reflexão, porque Jesus estava na sua última semana de vida, e a pergunta é: o que você faria na sua última semana de vida? Você tem vivido como se cada dia fosse o seu último dia? Porque o amanhã não pertence a você, pertence a Deus. O que você tem feito da sua vida? Com certeza, aquilo que a gente deixa para esse pensamento, a última semana de vida, com certeza você faria algo muito importante. Algo que no fundo tem grande valor para você. Mas a pergunta é: seria aquilo que agrada a Deus? Seria satisfazer a vontade de Deus? Seria viver intensamente para agradar a Deus? O exemplo de Cristo é um exemplo a ser seguido por todos nós. Sim, meus irmãos, se há uma coisa que deve consumir os nossos dias, é viver para a glória de Deus e anunciar o seu reino até que Ele venha. Desculpa a tamanha sinceridade, mas se você não tem vivido dessa forma, a sua vida tem sido inútil, e você não tem vivido para o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para a glória de Deus, para viver segundo a vontade de Deus. E o Senhor nos fala, nos mostra que a sua obstinação era cumprir a vontade do Pai, ensinando e evangelizando. Qual é a ordem que foi deixada a todos nós? Ide por todo o mundo. E o que nós devemos fazer? Ensinar todas as coisas que nos foi ordenado. Você vai olhar o paralelo desse texto em Marcos, vai dizer assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, nossa missão é evangelizar, e a nossa missão é ensinar as pessoas. Quando nós olhamos não apenas para Jesus, mas para os primeiros cristãos, é isso que nós encontramos na vida deles. Em Atos capítulo 5, verso 42, olha só, você vai encontrar até essa similaridade. Todos os dias, o que eles faziam todos os dias? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Se houvesse algum escriba ou algum escritor que registrasse a história desta igreja local, será que estaria nessa história o registro? E todos os dias, não cessavam de ensinar e de pregar? Atos capítulo 15, verso 35, diz que Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, como muitos outros, a palavra do Senhor. E é isso que devemos fazer. Mas enquanto Jesus ensinava e evangelizava,
chegaram os principais sacerdotes, e são 3 grupos aqui que são apresentados. Os principais sacerdotes, quem são esses? Entre eles, a maioria era saduceus. Mais adiante, próximos domingos, eles vão questionar sobre a ressurreição. Os escribas, a maioria fariseus, intérpretes da lei, estudiosos, e os anciãos, os maiorais da sociedade, pessoas de influência e de poder religioso. Essas 3 categorias aqui eram as pessoas que compunham o sinédrio, a alta corte religiosa, pessoas que eram responsáveis pela administração do templo. E o que Jesus estava fazendo? Quebrando a ordem. Jesus está bagunçando as coisas. Jesus entrou no templo e expulsou todos os comerciantes. Jesus está atrapalhando a ordem das coisas. Quem é esse Jesus para fazer estas coisas? Quem é Ele? Que autoridade Ele tem para fazer isso? Se nós, que somos membros do Sinédrio, estamos aqui, quem é esse homem? Muito provavelmente, irmãos, isso é uma delegação, não é aleatório. Eles não estão ali como de passagem, é a última semana, eles já sabem quem é Jesus, eles já estão no encalço de Jesus. É uma delegação do Sinédrio, provavelmente a mando do sumo sacerdote, o que revela a gravidade e o perigo que Jesus está passando, e o que acentua ainda mais a coragem e a ousadia de Jesus em continuar fazendo a vontade de Deus, custe o que custar, até o fim. Jesus não está se escondendo. Jesus não está se escondendo. A pergunta, embora maliciosa, é clara. Verso de número 2. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Por que é maliciosa? Porque a pergunta não tem como intenção saber sobre a autoridade de Jesus. No fundo, não era o interesse deles. Eles estão irritados porque, como já dito, Jesus expulsou os vendedores do templo, acusou-os de terem tornado o templo, a casa do Senhor, que era uma casa de oração, em covil de salteadores. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, a casa de Deus, que deveria ser um ambiente santo, consagrado e dedicado, se tornou refúgio de bandidos e ladrões. É isso que vocês tornaram a casa de Deus. Jesus estava perturbando a ordem. Então eles questionam: de onde vem a tua autoridade? Com que autoridade você faz isso? Se fosse em nossos dias, é como se Jesus estivesse sendo pego numa blitz, e Jesus fosse questionado: cadê a tua habilitação? Mostra o documento do carro. Cadê a tua credencial? Cadê o documento que prova a autoridade com que você tem para fazer tais coisas? Bom, quais eram as suas intenções? As piores possíveis. Como já disse, não era saber da autoridade do Senhor. Era entregar as autoridades, era prendê-lo e era matá-lo, como nós já lemos no verso 47. Eles estavam a todo tempo procurando tirar-lhe a vida. Procurando tirar-lhe a vida. Bastava um vacilo de Jesus para legitimar a condenação à morte. Eles queriam pegar Jesus em alguma situação, uma saia justa, algo que justificasse, algo que comprovasse a blasfêmia, algo que pudesse ser álibi para levar perante as autoridades. Mas sabe qual é a pergunta que nós devemos fazer urgentemente a nós mesmos nessa noite?
Porque a intenção deles está clara no texto. Lucas recheou, deixando muito claro. A pergunta que nós devemos fazer nessa noite, e a você que está aqui nessa noite é: quais são as suas intenções com Jesus? Quais são as tuas reais motivações ao se aproximar de Jesus? O que de fato você está em busca ao se achegar próximo a Jesus? A verdadeira pessoa a ser questionada é você, sou eu, particularmente. Quais são as nossas intenções com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós fazemos? Meus irmãos, por vezes nós somos inconstantes em nossas motivações. Às vezes a gente diz que tal pessoa é desmotivada. Na verdade, a desmotivação é uma motivação direcionada a uma outra coisa. Uma motivação mal direcionada. Essas motivações e tudo que nós fazemos, pensamos e falamos, carrega em si uma motivação. Elas podem ser legítimas, elas podem ser verdadeiras e elas podem ser santas. Por exemplo, o fato de você ter chegado aqui nessa noite, o fato de você fazer coisas boas a outras pessoas, o fato de você talvez até oferecer um prato de comida para alguém, pode ser uma motivação boa, legítima e verdadeira, ou pode ser uma motivação falsa, enganosa e pecaminosa. Quais são as tuas motivações com tudo o que você faz, com o que você fala, com o que você é? O constante exame das nossas motivações é um exercício de santidade. Você tem praticado esse exercício da piedade? Você é uma pessoa que procura avaliar as suas próprias motivações? Porque você é incapaz de conhecer as motivações das outras pessoas, mas as suas próprias, você deve constantemente se submeter a um autoexame. Você não é ordenado em nenhum versículo a examinar a motivação dos outros, mas você é constantemente ordenado nas Escrituras a examinar suas próprias motivações. Quais são as tuas motivações? O constante exame das nossas motivações devem ser levadas em consideração por todo verdadeiro crente, porque nós seremos julgados não apenas pelo aquilo que fazemos, não apenas pela aparência daquilo que falamos, mas nós seremos julgados pela essência daquilo que nós somos, falamos e fazemos. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, verso 9 a 10. Jeremias capítulo 17, verso 9 a 10. Todos acharam? Vou ler. Verso 9. Enganoso é o coração. Seu coração é enganoso. Seu coração é terrivelmente enganoso. A todo tempo ele está querendo te enganar. E a todo tempo você quer confiar totalmente nele. Mas o que a Bíblia diz, o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sabe quem é o maior corrupto desse país? É você. Você é o maior corrupto desse país. Você é o maior corrupto desse lugar aqui. Eu sou o maior corrupto. E o meu coração é enganoso. Nosso coração é enganoso.
Quem poderá entendê-lo? Aí o verso 10. Eu sou o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Você vai prestar contas a Deus. E Deus conhece o seu coração. E Ele conhece os teus pensamentos. E Ele sabe muito bem quem é você por trás dessa máscara. Ele te conhece. Provérbios 16, verso 2 diz: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Por vezes nós somos muito ingênuos com a nossa própria maldade, e aos nossos próprios olhos a gente enxerga só pureza em tudo que a gente faz. Não seja ingênuo, Deus pesa e Ele sabe. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo nos exorta, nos repreende, aliás, dizendo: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você vai prestar contas, e Deus vai lhe julgar, segundo a intenção do seu coração. Bom, por trás das máscaras de aparência, encontrando-se com Jesus, o que Ele encontraria no seu coração? Honestidade, sinceridade, pureza, verdade. O que Ele encontraria no seu coração? Se tivéssemos um sensor e um detector de hipocrisia, o que seria acusado na sua vida hoje? Porque você está aí sentado tão calado, ouvindo atentamente. Mas se tivesse um sensor de hipocrisia, o que iria acusar na sua vida? O que revelaria do seu coração? Inveja? Inveja? Ressentimento? Angústia por causa da prosperidade dos outros? Da conquista dos outros, do que o outro é, do que o outro tem? Seria ciúmes, um desejo egoísta e excessivamente preocupado com as próprias coisas, medo de perder aquilo que acha que tem, porque na verdade você não tem nada? Seria ganância? Seria esse o ídolo do seu coração? Um desejo desenfreado por mais, e mais e mais. E isso não se aplica só a dinheiro, aplica-se a toda sorte de vícios que o seu coração pode cultivar e estar sedento, faminto. Será que seria vaidade, autopromoção, desejo por poder? Por que eu dei esses exemplos? Porque muito provavelmente era isso que estava no coração daqueles líderes religiosos: ganância, ciúme, inveja, vaidade, desejo de autopromoção, desejo de poder. Essas pessoas estavam obscurecidas, e em seus corações estava oculto todas essas coisas, em volta de uma pergunta sincera: Jesus, com que autoridade tu faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Boa pergunta. Quais as motivações? Mateus capítulo 15, verso 19, o próprio Senhor Jesus nos alertou contra o coração. Porque do coração procedem maus pensamentos,
homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso vem do seu coração, e ele é a sede de todos esses pecados. Não é de fora que contamina o homem, é aquilo que há de dentro, é o seu coração que é mau. Bom, Jesus é atacado com essas perguntas. Ele é verbalmente encurralado. Uma pessoa que se encontra numa condição como essa, de acusação, de confrontação, ela geralmente tenta se defender, tenta minimizar, revida com a acusação. Quando a pessoa está errada, dependendo da circunstância, ela vai até talvez reconhecer o seu erro, pedir perdão, reparar. Mas quem é Jesus? Jesus é o homem perfeito. Ele não tem nada do que se perdoar, nada do que se retratar. E aí, o Senhor responde com uma pergunta. E essa pergunta tem sementes de resposta. Ele não responde, mas tem as sementes da sua resposta. Olha o que diz o verso 3. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles achavam que tinham encurralado o Senhor, mas foram eles que foram encurralados por Jesus. Jesus não é apenas o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, mas ele também era o homem mais inteligente. O homem mais inteligente. Um verdadeiro intelectual. Você quer saber o que é uma pessoa verdadeiramente intelectual? Olhe para Jesus, porque ele é perfeitamente sábio. E ele lança um desafio, um inteligente desafio, um desafio lógico. No estudo da lógica, isso é chamado de lei do terceiro excluído. Jesus encurrala eles. Em que sentido? Não tem meio termo. Lei do terceiro excluído, não existe uma terceira alternativa. Não existe a possibilidade de ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é falso. E Jesus faz isso para colocar eles numa condição de: vocês vão ter que se posicionar. Quem vai ter que se posicionar é vocês. João Batista, ele veio dos céus? O batismo dele era do céu ou era dos homens? Era do céu ou era dos homens? Me permita aplicar algo aqui para você. Nós não somos Deus e nós não somos Jesus. De fato, nós não somos oniscientes e nós nem conhecemos o coração das pessoas. Como já dito, a gente tem dificuldade até de conhecer o próprio coração, quiçá querer saber do coração dos outros. Mas quando nós expomos o nosso coração à verdade, e há perguntas que nos levam e nos confrontam com a verdade, pouco a pouco a gente vai discernindo aquilo que está lá no nosso interior. E com base em que nós falamos isso? Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Quer saber a verdade? Quer entender a verdade? Faça perguntas verdadeiras, confrontadoras, bíblicas.
Confronte-se a si mesmo com a verdade. É isso que você tem que fazer como cristão. Todos nós, irmãos, deveríamos todos os dias pregar um sermão em que o ouvinte é você mesmo. Confrontar e ser confrontado com a verdade todos os dias. E perguntar todos os dias a si mesmo: em que medida isso é verdade na minha vida? Em que medida eu tenho obedecido essa verdade na minha vida? Ao invés de a gente se colocar numa posição de juiz da vida dos outros. E procurar examinar o nosso próprio coração. Isso é um bom remédio, fazer perguntas. Você está em dúvidas sobre a honestidade de uma pessoa? Você não vai descobrir sozinho. Faça perguntas a ela. Elimine as desconfianças, os preconceitos, os julgamentos injustos, a falsa sensação de sempre se achar com a razão. Tudo isso é vencido pela coragem de fazer perguntas. Você tem alguma dúvida sobre a minha pessoa? Ao invés de você tirar suas próprias conclusões e ficar imaginando as coisas, pergunte a mim. E é isso que você tem que fazer na sua casa, no seu trabalho. Faça perguntas, questione, confronte com a verdade. É preciso ter coragem para fazer isso, porque quando nós estamos dispostos a perguntar, a confrontar e sermos confrontados, a gente começa a se expor. E é isso que as pessoas não querem. E é isso que as pessoas aqui não queriam, ser expostos à verdade. Mas Jesus confronta e pergunta, porque Ele quer posicionamento. É isso que nos falta, irmãos. Nos falta coragem para encarar e viver a vida à luz da verdade. O que nos falta é pegar a Bíblia e ler contra nós mesmos, e sermos confrontados com essa verdade, e reconhecer cada um dos pecados que a gente fica cativando e cultivando todos os dias, e mentindo e enganando para nós mesmos. Jesus fazia perguntas para exigir posicionamento, para tocar no coração das pessoas, para saber o que está oculto, para que viesse à tona, para que fosse revelado. Jesus vai ao cerne. Ele não tinha dúvidas, eles não tinham dúvidas, eles tinham incredulidade. Eles não estavam com problema de entendimento, eles estavam com problema de falta de fé. Eles não criam em Jesus. De fato, o texto fala sobre a autoridade de Jesus. E Jesus confronta esses homens, mas eles não estão dispostos a reconhecer a divina autoridade de Jesus. E agora, o que a gente faz quando a gente é encurralado com uma pergunta que nos deixa nu diante da verdade? As pessoas fogem, as pessoas mentem, inventam mentiras e se travestem de outras máscaras para se esconder. Olha o que diz o verso de número 5. Então discutiram entre si. Essa palavra aqui aponta para uma busca de tentar ver alguma solução para se sair desse beco sem saída. Eles não estavam em busca da verdade. Agora eles estavam preocupados com uma solução dessa situação encurralada. Olha o que diz o texto. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Em outras palavras, se disserem não, a pergunta de Jesus, o povo iria condenar eles, porque o povo reconhecia quem era João Batista.
E se eles respondessem sim, o batismo de João é do céu, o que eles teriam que reconhecer? Eles teriam que reconhecer o batismo de João, o batismo de Jesus, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra? Virá aquele do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E quando João Batista vê Jesus, isso está em João capítulo 1, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles teriam que reconhecer a autoridade de Jesus. Em outras palavras, eles teriam que reconhecer a autoridade de Jesus, porque é no batismo de Jesus que a voz de Deus declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Eles teriam que reconhecer quem é Jesus e a autoridade de Jesus, de que Jesus veio da parte de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus tem a autoridade divina para fazer tudo aquilo que ele havia feito. E agora, o que responder? Assim como não há honestidade nas perguntas, também não há honestidade na resposta. Eles fogem do confronto, eles fogem da verdade, estão mais preocupados com a consequência do que com a verdade. Se a gente falar não, o povo vai correr atrás da gente, a gente vai ser apedrejado e morto. São pessoas que temem mais os homens do que a Deus. Você é uma pessoa que teme mais as pessoas ou a Deus? O que controla a sua vida? A opinião das pessoas? O que as pessoas estão vendo? O que elas acham? O que elas pensam ao seu respeito? Ou o que Deus sabe de você? E o que Deus pensa de você? O que mais importa na sua vida? Seja muito sincero e honesto diante de Deus. Sabe qual é a verdade? Que todos nós somos tentados todos os dias a vivermos em função de agradar as pessoas, quando nós deveríamos ser libertos para viver somente para agradar a Deus. Viver em função de agradar a Deus. Pessoas que temem mais os homens do que a Deus são pessoas que vivem em função da sua imagem. Gente que está mais preocupado com a sua imagem do que as pessoas pensam ou do que elas podem pensar sobre você. Você é uma pessoa assim? É tudo que você faz, é o que você fala, é o que você veste, é o que você... Enfim, tudo é controlado com o que as pessoas vão pensar, o que elas podem pensar sobre você. Você se acha controlado por Deus? Você é controlado pelas pessoas, porque você colocou elas no centro da sua vida, quando Deus deveria ser o centro da sua vida. Uma prova disso é o que você é quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Esse aí é você, diante de Deus, porque as pessoas não estão te julgando, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. São pessoas que em nossos dias são caçadores de likes, pessoas que são caçadores de curtidas, promotores de si mesmo, caçadores de reconhecimento, sacrificam a verdade para manter as aparências, mente em tudo que faz, mente naquilo que fala, na maneira que vive, mente em tudo, sua vida é uma mentira. Suas redes sociais são uma farsa, porque não representam a sua vida.
São pessoas que aparentam amar a Deus e amar o próximo, e se preocupar com os outros. Parece que é isso, mas na verdade, são amantes excessivas de si mesmo. Até quando ela faz o bem para o outro, ela está pensando em si. Ela está sempre pensando em si mesma. Essa é a raiz do problema, irmãos. E isso é o que a psicologia nunca vai te dizer. Você é um amante de si mesmo. Seu problema não é falta de amor próprio. É porque você se ama demais, excessivamente. Esse é o problema. E o verso 7 é a resposta deles. Por fim responderam que não sabiam de onde era. Não sabiam de onde era. Melhor seria dizer que não queriam responder, não é? Olha, Jesus, não queremos te responder. Tua pergunta é difícil, a gente não quer responder. Mas como eles fazem? Mentira. Vamos mentir. Não sei, não sabemos, mas eles sabiam. Preferiram mentir do que enfrentar a verdade. Cauterizaram a consciência, taparam os ouvidos e se entregaram à hipocrisia. A pergunta é: quantas pessoas aqui estão vivendo uma mentira em suas vidas? Quantas pessoas aqui estão contando uma mentira com as suas vidas? O teatro de fantasia um dia vai acabar. E Jesus pode esgotar a sua paciência e acabar com o seu teatro hoje, ou talvez amanhã, mas um dia ele vai acabar. E a verdade vai se revelar. Quem é você? Quantas vezes, irmãos, nos enganamos e somos enganados, fugimos da verdade nos entregando à mentira. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 7 diz: ouça, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em meio a essa realidade, irmãos, de hipocrisia, uma verdadeira mentira, um baile de máscaras, eu finjo uma coisa e você daí finge outra. Como igreja do Senhor, nós devemos abandonar tudo isso e fazer o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 25, que todos nós deixemos a mentira e passamos a falar a verdade uns para os outros e a viver a verdade, a ser expostos à luz, a sermos confrontados com a verdade, repreendidos de todo o nosso pecado. Com certeza nós não devemos ser imersos em uma vida de desconfiança, principalmente entre os irmãos, porque a gente presume a genuinidade dos irmãos, presumimos a verdade, mas isso nós fazemos como expressão de confiança ao Senhor. Irmãos, nós não sabemos, quando a gente vai aconselhar, eu e o pastor Ian, a gente não sabe quem está mentindo e quem está falando a verdade para a gente. A gente presume que o irmão está falando a verdade, porque a Bíblia nos chama a falar a verdade. Se esse irmão está mentindo, ele não está enganando a nós, ele está enganando a si mesmo. E principalmente ele não está enganando a Deus. E o verso de 8 conclui então o Senhor dizendo: então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço estas coisas. Perguntas desonestas não são dignas de serem respondidas. Não havia problema se a questão fosse um exame da verdade. Irmão, se você está interessado em buscar a verdade, pergunte. Se você está sedento por entendimento, pergunte.
Mas Jesus nos ensina a não entrarmos em discussões infrutíferas, de perguntas vãs. 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a ter cuidado quanto a isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã doutrina das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce inveja, provocação, difamação e suspeitas malignas, e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E Paulo termina essa carta dizendo para Timóteo: você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daqueles que falsamente chamam de conhecimento. É gente que não está interessado com a verdade, não. Bom, no próximo domingo, o quadro vai começar a se desenrolar. E Jesus de fato vai pintar um quadro para você. Eu espero que você esteja aqui. Porque nesse quadro que Jesus está pintando, os fariseus, os sacerdotes, escribas, eles verão aquilo que eles não querem ouvir. Jesus vai contar uma parábola. E eu quero encerrar te fazendo 5 perguntas, 5 conjuntos de perguntas, à luz do que Jesus nos ensinou aqui nessa noite. E eu espero que Deus use essas perguntas como instrumento para investigar a intenção do teu coração. E assim como nós aprendemos nessa noite, que por meio de perguntas que nos expõem à verdade, eu espero que você seja disposto à verdade nessa noite. Mas esse exame é seu diante de Deus, eu não posso fazer por você. Primeira pergunta: quais são as perguntas que hoje inquietam o teu coração? Quais são as perguntas que você gostaria de fazer para Jesus nessa noite? Quais são as perguntas que você deveria fazer para você mesmo nessa noite? Saiba de uma coisa: Jesus é a verdade. Ele sabe de todas as coisas. E tudo aquilo que você mais procura na vida, você só vai encontrar nele. Ele tem todas as respostas que você tanto procura. Ele sabe quem é você, verdadeiramente. Você está preparado e disposto a ouvir quem é você? Encarar quem é você? E viver segundo a verdade? Primeira. Segundo, você é uma pessoa obstinada em Deus ou em si mesmo? Seu amor é por Deus e pelo próximo ou por si mesmo? Que nós aprendemos aqui nessa noite é que todos nós devemos ser libertos e viver uma vida livre. E viver uma vida livre é viver uma vida exclusivamente para a glória de Deus, em estar preocupado em agradar a Deus, não a si mesmo, nem aos outros, mas sempre e constantemente a Deus. Terceiro, o que Jesus tem a dizer sobre o seu coração neste momento? Quais são as suas intenções e motivações em tudo que você faz? Essa é uma pergunta que você vai ter que constantemente se fazer. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu penso tanto nisso? Por que eu estou tão preocupado com isso? Para que você possa entender o que tem sido ídolo no lugar de Deus na sua vida. Arrependa-se do que você precisa se arrepender. Pare de mentir para os outros, pare de mentir para você mesmo, pois a Deus você não engana. E a última pergunta, e essa você deve
responder para si mesmo. A pergunta que foi feita a Jesus, eu redireciono para você nessa noite. Com que autoridade Jesus fez o que fez? E quem concedeu essa autoridade a Jesus? Qual é a sua resposta? Você está encurralado. Quem é Jesus? Com que autoridade Ele fez o que fez? Não tem como você ficar em cima do muro. Essa resposta de quem é Jesus e quem é a sua autoridade é uma resposta que você tem que dizer para Deus, você aí diante dele. E isso determina a sua salvação e seu estado eterno. Isso transforma a sua vida agora, nesse exato momento. Como você responde essa pergunta? Com que autoridade Jesus fez aquelas coisas? Curou enfermos, expulsou demônios, anunciava o reino. Com que autoridade Ele fez tudo o que fez? Ele ressuscitou dentre os mortos. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus? Ou você rejeita a autoridade divina de Jesus, ou você recebe e reconhece a autoridade divina de Jesus? Você está rejeitando? Ou você está crendo em Jesus? Vamos a Deus em oração mais uma vez. Santo Senhor, te damos graças pela Tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, ao espelho da palavra e sermos expostos à verdade de quem nós somos e de quem o Senhor é. Que nós não vivamos mais uma vida de engano, de auto-engano, mas que possamos, ó Deus, viver segundo a verdade. Que nós não venhamos a fugir da verdade, estarmos preocupados com as consequências, com as pessoas, mas que a nossa preocupação seja sobretudo com o Senhor e com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe e nos guarda, e que o Senhor seja autoridade na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nesta igreja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.